Momento de oração. Queridos, vamos orar, vamos à presença do Senhor Jesus, mas antes vamos meditar na palavra de Deus, uma simples, singela reflexão da palavra do Senhor Jesus, no livro dos Salmos, o Inário de Israel, Salmo 126, muito conhecido, certamente muitos já conhecem, né? Decorado, Salmo 126. Vamos ler todo, pequenininho, são 6 versos. Ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Essa é a expressão de louvor e de gratidão a Deus pelo retorno do cativeiro, o regozijo de regressar à terra amada, à terra do povo, né, de Israel. Eles haviam, por desobediência, por não guardar a lei do Senhor que estava expressa, estava dita, estava explicada, e quando Moisés profere as bênçãos e maldições, né, no Ebal e Gerizim, e é interessante que no final há um reforço divino, dizendo: escolhei, pois, as bênçãos para que vivam. Né? Você tem diante de você as maldições e as bênçãos, mas como se fosse explicado isso a crianças, a meninos pequenos. Deus vai lá e traz um reforço dizendo: olha, meus filhos, escolham a bênção. Eu falei de todas as maldições, mas parece que vocês não ouvem muito bem, parece que vocês não dão muito ouvido ao que vocês acabaram de ouvir. Então vai um reforço: escolhei, pois, as bênçãos para que vivam. E mesmo com esse reforço, o que é que o povo escolheu? Escolheu a maldição, em desobedecer à palavra de Deus, em desonrar a Deus, em seguir após deuses que não eram deuses, que o próprio Salmo, em uma de suas letras de canções, vai dizer que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, ouvidos e não ouve, né? Som nenhum sai da sua boca, e que tem pés e não andas, e suas mãos não apalpam. E ele diz: tornem-se iguais a eles aqueles que o adoram. De forma que o cativeiro é um lugar de aperfeiçoamento e também um lugar de castigo, de juízo pela desobediência do povo. Imagina você ser levado como escravo, como serviçal, para atender a um povo estranho. A Bíblia vai dizer que os babilônicos tinham uma característica peculiar, né, de um rosto assim mais grave. Eles eram de fato davam medo, né, os soldados romanos. E você agora passa a ser servo deles, servos.
aquela parte da sociedade em que poderia contribuir para o crescimento do império, como os médicos, construtores, pessoas da realeza. Geralmente isso que a gente chama de da nata da sociedade era levada cativo e os pobres eram deixados na terra. E foi isso que aconteceu. Muita gente foi para contribuir como escravo a grande construção, né, e engrandecimento da Babilônia, que o próprio Nabucodonosor se envaidece, dizendo: não é esta grande Babilônia que eu construí para minha glória. Só que, como ele se coloca ali no lugar de uma divindade, Deus o fez enfermar, ele desenvolve uma loucura e de fato as suas unhas crescem e ele começa a se alimentar de vegetação, né, de grama, como se fosse um animal. Então, um homem que era poderoso, se sentia uma divindade, agora está junto aos animais. E durante 7 tempos ele esteve assim. A gente não sabe se 7 dias, 7 semanas, 7 meses ou 7 anos, mas foi o suficiente para Deus humilhá-lo, para Deus o fazer entender que a glória é de Deus e não a outro. Ele diz: a minha glória eu não transfiro, a minha glória eu não dou. E este povo é transferido agora para mais de 1000 quilômetros de Jerusalém, para uma terra estranha, onde eles agora perdem todas as suas forças, suas energias de adorar, de glorificar. E eles dizem: penduramos as nossas harpas, o nosso instrumento musical no salgueiro, nesta árvore, de forma que não dá mais para cantar louvor, não dá mais para cantar as maravilhas de Jerusalém, não dá mais para cantar no templo do Senhor que for agora destruído, tudo aquilo que nos unificava, que nos unia, tudo aquilo que era o ponto mais alto da nossa união, foi destruído. Agora, claro, foi destruído pela desobediência, por não guardar a palavra, por não guardar a lei do Senhor. E durante 70 anos, este povo agora fica cativo na Babilônia. Claro que havia uma certa liberdade, muitos ali desenvolveram comércio, muita gente se deu bem, porque havia essa liberdade. Alguns momentos, como Daniel sofreu, né, perseguição religiosa, mas havia sim uma certa liberdade como um todo das pessoas terem a sua liberdade religiosa. E Daniel, né, ele perpassa por reinos, né, de Nabucodonosor, do filho do Império Médio Persa, né. Daniel, ele vai passando por esses impérios. E é justamente Daniel que, lendo as profecias de Jeremias, ele entendeu que os dias do cativeiro estavam chegando ao fim. E é por isso que ele começa a se quebrantar ainda mais, porque era a rotina de Daniel orar, principalmente 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. E ele, lendo essas profecias, entendeu que os dias do cativeiro estavam próximo de terminar. E ele começa agora a fazer uma oração de intercessão, de quebrantamento, orando ao Senhor por este retorno, por este cumprimento da palavra, desta profecia, porque ela é puramente matemática. Era só fazer as contas do tempo que o povo saiu como escravo, como servos de Jerusalém, e contar 70 anos. Era uma profecia muito, muito lógica, muito prática, muito acessível, de forma que Daniel entende isso e começa a orar, a buscar ao Senhor por este retorno, até que o povo, de fato, por Dário, é liberado para retornar à sua terra. Agora Zorobabel comanda esse retorno. Muita gente quis voltar, mas muita gente que nasceu lá nesses 70 anos, ou foi muito jovem, muito criança, permaneceram lá. E de fato até hoje há um remanescente naquela região do Irã, do Iraque, de pessoas do tempo do cativeiro da Babilônia. Veja como a Bíblia, ela é impressionante, fiel e verdadeira. Então há esses descendentes até hoje lá naquela região, onde antigamente era chamada de Suzã, né? Enfim, que é o Irã, Iraque.
E aí houve um retorno do cativeiro, a liberação para o povo retornar para a sua terra. E aí o salmista diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Claro que está se falando aqui de um grupo de pessoas que saíram muito jovens, ainda crianças, mas que tinham ainda a imagem da sua terra, guardavam a imagem até do templo, da grandiosidade daquele templo que fora construído por Salomão. Tanto é que nesse retorno, estes que tinham ainda uma imagem para comparar, choravam de um misto de alegria por retornar à sua terra, mas também um misto de tristeza por encontrar um templo destruído, ou quando foi reedificado aquela casa, a segunda casa, eles tinham essa memória para fazer essa comparação e choravam também de tristeza, porque nem se comparava aquele templo suntuoso que Salomão havia erigido. Mas a profecia é que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E a profecia não está falando ali de arquitetura, de pedras, de tijolos, de cobertura de ouro, de bronze, de prata. A profecia está falando ali de algo muito maior, que vem com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele a qual todas estas coisas apontavam, ao qual o próprio templo apontava para ele. É por isso que ele disse que destruiria aquele templo, agora se falando agora do templo de Herodes, que ele destruiria este templo e reconstruiria em 3 dias, e João vai dizer que ele falava de si mesmo, do seu próprio corpo. Mas a questão é, depois desse processo de 70 anos cativos, sem uma liberdade plena, sem ter a liberdade de voltar e retornar para sua terra, era como se houvesse ali uma tornozeleira em cada um, que não tinha liberdade de voltar. E de repente todas essas amarras, tudo isso que os aprisionava e os tornavam escravos daquela terra, e os tornavam escravos não só da Babilônia, mas dos medos e dos persas. Agora eles dizem: o Senhor cumpriu a sua promessa. Foram 70 anos de lágrimas, foram 70 anos em que Deus começou a limpar novamente este povo. Primeiramente, Deus limpa este povo quando sai do Egito. Depois, agora o Senhor limpa este povo na Babilônia, por causa da sua desobediência, até o retorno deste povo. E agora se vê o cumprimento desta profecia, deste retorno, de estar novamente em sua terra, de estar novamente nesta terra amada. E para muitos foram lágrimas de alegria, estávamos como os que sonham. E aí ele diz: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Olha, há 70 anos atrás eles diziam: como poderemos cantar se estamos em terra estranha? Que se apegue a nossa língua, ao nosso céu da boca, que não haja riso, que não haja cântico. E os soldados babilônicos diziam: cantem para nós. Vocês são um povo que gosta de salmodiar, de cantar seus instrumentos. Cantem para nós. E eles diziam: como poderemos cantar se o templo, onde ali estava a glória do Senhor, a presença do Senhor, onde ali era levado os sacrifícios, os animais para os sacrifícios, para perdão dos pecados, para pagar votos, para oferecer ofertas pacíficas, como poderemos engrandecer e entoar cânticos de alegria se agora estamos numa terra em que a comida é diferente, a culinária é diferente, em que a língua é diferente, em que a fisionomia de vocês nos metem medo, em que somos escravos? Como poderemos cantar se estamos em terra estranha? Mas o Deus que permite
que pela desobediência deste povo eles fossem levados cativos. É o mesmo Deus que diz: vocês voltarão para as vossas terras. Eu vou restituir, eu vou trazer de volta. E aí eles dizem: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Quem é que pode fazer estas coisas grandes? Mesmo quando a gente passa por um processo de escassez, mesmo quando a gente passa por um processo de estar numa terra estranha, coisas grandes. Mesmo quando a gente passa por um processo de escassez, passa por um processo de estar numa terra estranha, quem sabe por uma escolha errada na vida, por uma desobediência, por não atentarmos à voz do Senhor, por não darmos ouvidos aos conselhos dos pais, por não darmos ouvidos aos conselhos daqueles que Deus constituiu, né, como mestres e pastores na nossa igreja, e se encontra numa terra estranha, pagando um preço pela desobediência. Mas ainda assim, queridos, nada está perdido. Ainda assim, o Senhor nos diz que se pela desobediência veio o juízo, é porque Deus nos ama, porque não há correção para aqueles que são bastardos, porque não há correção para aqueles que não são amados. Quando um filho é amado e querido e o pai quer o melhor para ele, ele corrige, ele confronta, ele se assenta, ele olha nos olhos. E Jesus disse que ele faz isso a todos quanto ele ama. Eu corrijo a todos quanto amo. Você errou, você pecou, você transgrediu, você não deu ouvido, mas agora é o processo de restauração. Mesmo estando em terra estranha, Deus está começando a trabalhar na tua vida, na tua mente, na tua consciência, de que agora é o momento de retornar para o seu lugar, para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Aí nessa terra estranha você já chorou, você perdeu a motivação de cantar. Nesta terra estranha você já teve a consciência de que você foi o transgressor, de que você errou, de que você não deu ouvidos. Nesta terra estranha você agora tem consciência de que aquela terra, aquele lugar era o seu lugar, ali é o que lhe pertence, ali é quem tem cuidado de você, ali é quem lhe abraça, que você encontra aconchego. É como o filho pródigo, é o mesmo exemplo. O exemplo de quem tem tudo e não dá a mínima. De quem tem tudo, tem um abraço, tem uma cama para dormir, tem um cobertor, tem festa, tem animais para você poder fazer aquele churrasco final de semana. Mas você diz: tudo isso aqui é muito chato. Aí vai para uma terra estranha. Enquanto você tem algo para oferecer, todos te aplaudem, te abraçam, mas quando você não tem mais nada, você fica ali com vontade de comer até o que os porcos comem. Mas há um momento de voltar. Há um momento do reencontro. Há um momento em que você cai em si. Há um momento em que o povo disse: foi transgressão, foi pecado. Não demos ouvidos à voz e à lei do Senhor, por isso estamos aqui. Esta consciência que não deve nos colocar para baixo, mas deve trazer e começar em nós, e já está em nós, um processo de restauração. Cometemos erros, sim. Mas como é bom quando a gente aprende com os nossos próprios erros. E lutamos para não cometê-los novamente, para não sermos reincidentes. E Israel foi reincidente diversas vezes e paga um preço até hoje pela reincidência no pecado, por fechar os olhos, por não querer ver e enxergar, por ter afastado a bênção. Veio para os que eram seus e os seus não receberam, eles expeliram, eles mataram os profetas, eles não aceitaram o Messias e vem pagando um preço altíssimo. Mas há um momento de redenção, há um momento
na vida daqueles que reconhecem, que entendem e que ainda é dada esta oportunidade de dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. E eu creio que este momento na sua vida será hoje, e que você vai se pôr de pé e vai dizer: Senhor, o Senhor me tirou do cativeiro, voltei para Sião, estou como que sonho, grandes coisas fez o Senhor por nós. E ele diz aqui no verso 4: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Em outras versões vai dizer do Negueb, que era um deserto em boa parte do tempo, uma região que cobre aí 60 mais ou menos por cento do território de Israel, que na maioria do ano é seca, mas há um momento em que a terra do sul, do Negueb, é regada pelas chuvas, pelas águas que vêm dos montes, e aquela terra se torna verdejante, linda, maravilhosa. E ele diz: faz, Senhor, conosco como as torrentes do Negueb, ou como as águas do sul. Que as tuas águas venham trazendo, umedecendo as águas secas. Onde a terra árida, seca, que haja agora manancial. Que onde um dia foi tristeza, angústia, escassez, que o Senhor possa trazer vida em abundância, alimento em abundância, abrir as janelas do céu e derramar suas copiosas bênçãos sobre nós. Essa é a esperança daqueles que têm essa consciência de que erraram, de que transgrediram, mas que se arrependem e sabem que Deus é bom, misericordioso, e que faz com que essas águas venham, mas venham com força, para restaurar a tua vida espiritual, para restaurar a tua vida sentimental, para restaurar o teu lar, para restaurar o teu casamento, para te restaurar, para que você que estava no cativeiro volte para a sua terra, para que você que estava numa terra seca, Deus faça como as correntes das águas do sul. E ele diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. A ida é de tristeza, mas a volta é de regozijo, é de alegria na presença do Senhor. Pai bendito, te louvamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra. É o Senhor que restaura, é o Senhor que traz do cativeiro, é o Senhor que manda as águas do sul, é o Senhor que manda as águas do Negueb, restaura e refloresce, e traz vida em abundância. E faz isso, Senhor, em nossas vidas, na vida daqueles que estão neste momento longe de ti, afastados. Faz isto neste lar, nesta casa, neste casamento, nesta mente que está perturbada. Traz o renovo e a restauração novamente, e que haja a tua paz, e que haja a tua alegria, e que haja renovo do céu, Senhor. Vai molhando esta terra seca neste momento, vai trazendo as tuas águas que vêm do trono, e onde ela passar, que haja restauração e vida neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.